Vou falar sobre antiangiogênico, laser e vitrectomias, né, em pacientes diabéticos. Não tem nenhum conflito de interesse. Retinopatia diabética proliferativa, os neovasos de retina são importante causa da baixa da acuidade visual desses pacientes. 60% dos pacientes respondem a panfotocoagulação, com diminuição dos neovasos em aproximadamente 3 meses. 4,5% desses pacientes vão necessitar de vitrectomia. O anti-VEGF, retinopatia diabética proliferativa. Martinez, ele publicou uma revisão na Cochrane, em 2014, mostrando 18 ensaios clínicos, 1.005 pacientes, 1.131 olhos. Esses 8 ensaios clínicos, os pacientes realizaram também panfotocoagulação, 9 vitrectomia, 1 cirurgia de catarata. No geral, pacientes tratados com anti-VEGF apresentaram melhor acuidade visual em 12 meses e tinham menor risco de sangramento. O grau de evidência desses estudos eram baixo. Ou porque eram estudos retrospectivos, ou porque a casuística era muito pequena, ou porque esses pacientes não existia grupo controle nesses casos. Novamente, um outro estudo, também uma revisão por Ossadon e colaboradores. Quais que eram as vantagens que eles observaram nesses estudos? Era principalmente nos casos de retinopatia diabética proliferativa associados com glaucoma neovascular, hemorragia vítrea persistente, ou no pré-operatório de vitrectomia. As desvantagens: eliminação rápida e contração do tecido fibrovascular com possibilidade de roturas iatrogênicas. Evidências científicas novamente baixas. Publiquei um trabalho em 2014 também mostrando anti-VEGF no pré-operatório de vitrectomia. 88 olhos, 64 pacientes, 4 olhos desenvolveram FITIS, 46 olhos não tiveram nenhuma complicação intraoperatória, 6 olhos apresentaram hemorragia vítrea, e após a retirada do óleo de silicone, 9,5% apresentaram hemorragia vítrea e 3 pacientes foram reoperados. O tempo cirúrgico variou de 40 a 180 minutos. A acuidade visual, quanto mais próximo do 0 no logMAR, 0 seria 20/20, o 3 seria percepção luminosa. Então, quanto mais próximo do 0, houve uma melhora estatisticamente significante nesses casos. Então, como conclusão do estudo, o Avastin pré-operatório diminui a hemorragia intra e pós-operatória, facilitando manobras durante a cirurgia, melhorando o resultado final. Também tem uma limitação, porque era um estudo retrospectivo, sem grupo controle, mas tinha um follow-up bem extenso, porque foi de 2007 a 2013, eu peguei uma coletânea de casos dessa época, desse período. O follow-up, então, foi um follow-up grande e o número de pacientes também é um número grande. Smith publicou na Cochrane também uma revisão mostrando 4 estudos, 202 olhos de 198 participantes. Somente um estudo apresentava metodologia adequada e foi utilizado. Nesse estudo, o uso do Avastin mostrou diminuir a chance de sangramento e hemorragia vítrea pós-operatória. Aqui um outro estudo mostrando 12 ensaios clínicos randomizados, 654 olhos, redução da hemorragia vítrea precoce, grau 2. O que seria grau 2? Nessa classificação, grau 2 vai de 5 a 10 horas do relógio. Então, aqui, basicamente, pegando todo o hemisfério inferior. E redução da hemorragia tardia foi inconclusivo. As indicações, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre indicações de anti-VEGF no pré-operatório de cirurgia para diabéticos. Hemorragia vítrea e hemorragia pré-macular densa, descolamento racional da retina, principalmente envolvendo a mácula, proliferação neovascular incontrolável, fibrose pré-macular e glaucoma hemolítico. Isso aqui são algumas formas de descolamento: descolamento em X, descolamento em tampo de mesa ou em H, descolamento em forma de rede de dormir. Aqui são alguns resultados. Paciente jovem que chega com essa proliferação importante no olho. Então, assim, a gente fez a vitrectomia, isso aqui é o resultado tardio. Mesma coisa, paciente jovem com a proliferação extensa e o resultado pós-operatório. Aqui, uma paciente que basicamente já tinha uma forma proliferativa nos 2 olhos, né? No olho esquerdo ela tinha uma tração envolvendo todo o polo posterior. Isso aqui é a angiofluorescenografia dessa paciente, cirurgia e pós-operatório com óleo de silicone e pós-operatório tardio.
Essa mesma paciente desenvolveu um quadro de descolamento tracional, neovascularização intensa no polo posterior, quer dizer, um caso que se a gente fosse operar sem usar um anti-VEGF no pré-operatório, provavelmente a gente teria muita dificuldade de manusear essa paciente. Tinha 26 anos na época, isso aqui é ultrassom pré-operatório, cirurgia da paciente, né? Também com resultado, essa paciente no olho esquerdo ela ficou com 20/160, no olho direito ela ficou com 20/30, que é esse olho que teve um descolamento precoce, eu operei para basicamente uma semana depois da cirurgia. Então, como que a gente faz o controle intraoperatório da hemorragia nesses pacientes? O uso de anti-VEGF, elevação do soro para aumento da pressão intraocular, o VEGF-I, endodiatermia nos pontos de sangramento, uso de perfluorocarbono, foi descrito no intraoperatório, ou óleo de silicone como tamponante intraocular. Prognóstico favorável dessas cirurgias, acuidade visual de 20/200 ou melhor, ausência de neovaso de íris ou glaucoma neovascular, cristalino transparente, panfotocoagulação prévia de no mínimo 1/4 da retina e o uso de anti-VEGF no pré-operatório. Resultados anatômicos, 84% da retina aplicada, visual 55% de visão de 20/50 a 5/200, 35% de visão menor que 5/200, somente 10% de 20/40 ou melhor. Em resumo, os anti-VEGF desempenham um papel importante na retinopatia diabética proliferativa, promovendo a regressão do calibre e redução dos neovasos, possibilitando o uso associado à panfotocoagulação e como adjuvante na vitrectomia via pars plana, para facilitar as manobras no intraoperatório e prevenir complicações intra- e pós-operatórias. A ausência de estudos prospectivos randomizados com a boa casuística demonstrando benefício a longo prazo do uso dos anti-VEGF. Obrigado.